Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 9 de dezembro de 2025. São 6 horas da manhã, horário brasileiro, os últimos acontecimentos em 8 de 12 de 2025. Zelensky visita o Papa e Meloni. A Holanda destina mais de 800 milhões de dólares para a Ucrânia. Kiev muda o foco de treinamento dos seus militares. Programa de defesa da União Europeia integra a indústria ucraniana. Rússia fez 3 ataques aéreos contra a cidade de Zaporizhia e arredores, obras de Matisse e Portinari roubadas no Brasil. Quero convidar você que não é inscrito a inscrever-se no canal, a dar um like, compartilhar com suas redes sociais, façam os seus comentários. Aqui vocês veem a verdade, né? Inscrevam-se no canal. Você que não é inscrito, peço também a todos que deem um like, se possível, agora no início, para não esquecer depois. E peço também que façam seus comentários e também compartilhem o vídeo e recomendem o canal e o vídeo. Muito obrigado. Após se reunir com alguns dos líderes da União Europeia, nesse final de semana, mas especificamente não no final de semana, ontem, segunda-feira, na cidade de Londres, Zelensky continua sua turnê pela Europa para promover a preservação do território soberano da Ucrânia e o futuro dos fundos destinados a Kiev. Os líderes europeus, na data de ontem, discutiram um plano de paz apresentado por Washington. Inicialmente um plano de 28 pontos que foi posteriormente reduzido a 19 pontos e agora está em 20 pontos, mas que não continha nenhuma garantia de que a Ucrânia manteria o território usurpado, roubado, sequestrado pela Rússia, após a sua invasão criminosa em grande escala iniciada em fevereiro de 2022. Zelensky afirmou na segunda-feira que Kiev não tem o direito legal ou moral de ceder território à Rússia em qualquer acordo que vise por fim a invasão de Moscou, que já dura quase 4 anos. Estamos pensando em ceder territórios? Ele faz uma pergunta. Aí ele diz, não temos direito legal de fazê-lo segundo a lei ucraniana. E também não temos nenhum direito moral, disse Zelensky. E acrescentou ainda que os Estados Unidos da América estavam tentando encontrar o meio termo sobre a questão. A Rússia insiste que cedamos territórios, mas não queremos ceder nada. Estamos lutando por isso. Existem problemas difíceis em relação aos territórios e até agora não houve nenhum acordo. Meloni possui uma rara distinção de ser uma das líderes ou um dos líderes europeus que historicamente tem a atenção do presidente americano Donald Trump. Mas como noticiou no domingo o principal jornal italiano Corriere della Sera, o encontro de terça-feira entre a primeira-ministra Giorgia Meloni e Zelensky visa desmentir a narrativa de que a Itália estaria demonstrando pouco entusiasmo em seu apoio à invasão russa, ou seu apoio à Ucrânia, na defesa da Ucrânia, né? Supostamente para evitar desagradar a Donald Trump. Em vez disso, confirma o compromisso da Itália com a defesa de Kiev. No entanto, não se pode ignorar o fato de o encontro ocorrer um dia após entre a cúpula, onde estavam presentes Alemanha, França e Reino Unido em Londres, que também contou com a presença de Zelensky, porém sem a senhora Meloni. O Papa Leão XIV deverá se encontrar com Zelensky, né? Já está se encontrando, quando a maioria, ou já se encontrou, quando a maioria de vocês estiverem assistindo, às 9h30 da manhã, ou seja, dessa terça-feira, data de hoje, dia 9. E informou também o principal jornal italiano, Corriere della Sera. E segundo declarações do ministro de Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, ele disse que continuaremos a apoiar a Ucrânia enquanto a guerra durar, mas todos estamos trabalhando pela paz, falou o ministro. E ele ainda observou na semana passada que seria prematuro para a Itália participar de um programa da OTAN para comprar armas americanas para a Ucrânia, tendo em vista os esforços diplomáticos em curso. Então, é claro que isso é uma pressão de Donald Trump sobre a Meloni para que não sejam comprados por parte da Itália mais armamentos, ao contrário do que está fazendo a Alemanha, o Reino Unido, a França, a Holanda e os países escandinavos.
Enquanto isso, os Países Baixos declararam ontem, né, afirmaram que destinarão mais 800 milhões de dólares, na realidade é quase 820 milhões de dólares, em apoio à Ucrânia para o próximo ano, informou os jornais, a imprensa local da Holanda. A medida surge em resposta a um pedido de uma aliança verde-esquerda e o Partido Trabalhista, que fez um pedido que foi apoiado pelo parlamento para alocar mais 2 bilhões de euros em apoio à Ucrânia no orçamento de 2026. O montante inicial, composto por 580 milhões de dólares em fundos não utilizados do Ministério da Defesa holandês e 200 milhões de euros, o que equivale a 230 milhões de dólares do Ministério das Relações Exteriores, é o primeiro passo que já aconteceu nessa direção, afirmou o governo holandês, e agora mais esse valor, né? Enquanto isso, o Kiev, a Ucrânia, muda o foco para o treinamento e a segurança dos soldados em meio à ofensiva russa. Quem disse isso é o general comandante do exército ucraniano, Alexander Syrskyi. A Ucrânia concentrará seus esforços no fortalecimento do seu exército por meio de melhor mobilização, recrutamento e treinamento de alta qualidade, enquanto continua resistindo à invasão em grande escala da Rússia. Isso quem afirmou foi o comandante do Exército na data de ontem, 8 de dezembro, após uma reunião que ele teve sobre esse assunto com os principais comandantes militares e o seu Estado-Maior. As mudanças ocorrem em meio ao crescente escrutínio da liderança militar da Ucrânia durante a ofensiva russa, em curso enquanto o país também enfrenta dificuldades com a mobilização e a escassez de pessoal nas linhas de frente, no quase quarto ano de guerra em grande escala. Os russos continuam lutando, tentando avançar, e a Ucrânia não tem outra escolha a não ser fortalecer a defesa, aprimorar o treinamento e reforçar o exército ucraniano, segundo a minha avaliação. E os novos reforços, eu acho que visam reformular a preparação dos militares, melhorando tanto a estrutura quanto as condições de treinamento militar e as condições da tropa na linha de frente. A União Europeia aprova novo programa de defesa e abre caminho para a integração da indústria ucraniana, ou seja, é o novo programa de defesa da União Europeia, mas ela integra, apesar dela não fazer parte, a Ucrânia não fazer parte da União Europeia e nem da OTAN, ela integra a indústria ucraniana nesse novo pacote, né? E isso foi decidido em 8 de dezembro. O Conselho da União Europeia adotou esse Programa Europeu da Indústria de Defesa, uma nova iniciativa que inclui 300 milhões de euros, aproximadamente 350 milhões de dólares, para a indústria de defesa ucraniana. A aprovação representa a etapa legislativa final e abre caminho para o lançamento de programa que visa impulsionar a prontidão da defesa da União Europeia e promover a integração do setor de defesa da Ucrânia na crescente estrutura industrial do bloco. Ou seja, isso integra, eles vão fazer muitos projetos conjuntos e vão fabricar muitas coisas na Ucrânia em conjunto com a iniciativa da União Europeia. Na minha opinião, essa iniciativa surge no momento em que a Europa procura reconstruir a sua capacidade de produção de defesa, após quase 4 anos de apoio ao esforço de guerra da Ucrânia, mas também pelo fato, já avisando que a Donald Trump já abandonou, pelo menos ele abandonou, a Europa e a Ucrânia nessas iniciativas, e ele mesmo já declarou, antes ele deve ter falado para o Putin, que se a Rússia atacar qualquer país, o exército americano não vai defender, ele deve retirar mais tropas. Embora que aí tem um senão, né? Ele fala isso, mas isso depende da aprovação do Congresso americano também, e ele ainda não tem essa aprovação, né? E, então, essa é uma questão ainda delicada a ser resolvida pelos Estados Unidos. A Rússia realizou 3 ataques aéreos na região de Zaporizhia, contra a cidade e arredores. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas em ataques aéreos russos em Zaporizhia e Vinyansk, em 8 de dezembro. E os ataques envolveram 3 bombas aéreas guiadas, KABS, que atingiram áreas industriais e residenciais. O governador da região, Ivan Fedorov, afirmou que o número de vítimas continua a aumentar. 15 pessoas ficaram feridas nos ataques russos a Zaporizhia e Vilnius, e elas foram hospitalizadas
com ferimentos causados por estilhaços, houve fraturas, houve lesões por causa das explosões. Tem 4 em estado grave e tem mais 6 em estado moderado. É uma situação difícil. A Rússia continua praticando seus crimes no teatro de operações e agora contra a cidade de Zaporizhzhia, contra civis. A Rússia criminosa não mudará. Ela tem que ser derrotada no terreno, nas lutas, na linha de frente, no teatro de operações e na economia, que é o que vai derrotá-la principalmente. Ladrões armados roubam pinturas de Matisse e Portinari no Brasil. 2 homens armados roubaram obras de Henri Matisse e Cândido Portinari da Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. A informação foi divulgada, que eu vi, New York Times e pela BBC. Deve ter sido divulgado no Brasil também, mas eu não vi. Durante o roubo, os homens levaram pelo menos 8 obras de Henri Matisse e 5 pinturas do modernista brasileiro Cândido Portinari. Desde outubro, a Biblioteca Mário de Andrade, que é a segunda maior do Brasil, abriga uma exposição conjunta com o Museu de Arte Contemporânea, intitulada Do Livro ao Museu. A mostra apresenta obras de mais de 30 artistas, incluindo Matisse, Portinari e o artista francês Fernand Léger. O assalto ocorreu na manhã de 7 de dezembro, quando 2 homens armados entraram pela porta principal e saíram pelo mesmo caminho, dirigindo-se à estação de metrô mais próxima. A polícia conseguiu já identificar um dos suspeitos, E a Secretaria de Estado da Cultura e da Economia Criativa de São Paulo informou que as obras de arte roubada estavam seguradas. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, é muito importante. E não esqueçam de dar esse like, de também divulgar, de fortalecer o canal, recomendando o canal e recomendando o vídeo. E inscrevam-se vocês que não são inscritos, é muito importante. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.